Fala, meus amigos! Hoje vamos falar sobre um tema que deu muita polêmica, porque um perfil muito grande do Instagram fez uma denúncia contra o Airbnb, basicamente, em que teve a sua reserva cancelada pelo anfitrião. Então vamos falar sobre isso. Antes da gente ir para o tema, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, desse o seu like, o seu joinha, e se você acha que esse vídeo é relevante, compartilha com seus amigos, compartilha com outros perfis aí que fazem Airbnb, porque é um tema que gerou muita polêmica e eu vou falar um pouquinho sobre exatamente isso. O que aconteceu? Existe um perfil chamado Gina Indelicada, é um perfil que tem, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, quase 10 milhões, 9,8 milhões de seguidores. Vou deixar aqui a imagenzinha do perfil para vocês. O que aconteceu? Rolou esse post aqui, ó. Tá vendo esse post? Esse post aqui falou: você gosta de viajar? Cuidado ao fazer reservas pelo Airbnb. Então o que basicamente aconteceu? O Henrique, que é o dono desse perfil da Gina Indelicada, fez uma reserva de Ano Novo, de Réveillon, pelo Airbnb, e o proprietário dessa acomodação cancelou a reserva dele de Ano Novo. E Ano Novo é uma data importante, é uma data que a gente reserva com muita antecedência para que a gente tenha as datas garantidas, que a gente consiga um preço melhor, consiga ter espaço de Ano Novo, porque é uma data muito requisitada, não só o Ano Novo, mas o Ano Novo eu acho que é a mais requisitada, né? Você tem carnaval, feriados, final de semana e tal, mas o Ano Novo é onde a pessoa gasta, né? Onde a pessoa organiza com grupos de amigos, viajar e tudo mais. E aí, nesse post deles aqui, o anfitrião falou: tive uma proposta irrecusável de arrendamento, peço mil desculpas, e cancelou a reserva desse hóspede. A diferença é que esse hóspede não é um hóspede como nós, né, que não tem relevância alguma na internet, não é mesmo? Então, o que ele fez? Ele expôs o Airbnb a essa situação que eu concordo, que de fato é muito constrangedor, é muito absurdo e frustrante você ter uma reserva que foi feita há muito tempo atrás, né? Ele mesmo fala aqui que reservou no dia 2 de setembro, né? E ele cancelou, o anfitrião cancelou no dia 25 de novembro. De fato, não vou tirar a razão do hóspede em relação a essa situação, né? De realmente você estar sujeito a essa questão do anfitrião. Mas vamos pensar algumas coisas em relação a isso. Antes de comentar, eu queria olhar os comentários aqui desse post, que como ele tem muita relevância, muitos artistas seguem ele. Eu queria mostrar alguns comentários aqui. A Galisteu Oficial falou: absurdo. Tem uns aqui que eu não conheço, são famosos, mas eu não tenho a mínima ideia de quem sejam. Sérgio Malheiros, que absurdo. Juliana Paz, absurdo. Que mais aqui? César Menotti, inacreditável. Entre outras personalidades deste mundo de celebridades que se colocaram ali a favor do que aconteceu, né? E eu também fico realmente chateado por essa situação ter acontecido. E, olha que interessante, o próprio perfil do Airbnb, o perfil global deles, eu acho que só tem um, inclusive, respondeu em inglês aqui, né? A gente queria cuidar disso, ver isso pra você, poderia mandar uma DM pra gente e tal. Então pensa, um perfil desse tamanho não vai sair de mãos abanando. Com certeza o Airbnb vai acudi-lo e vai, de repente, até bancar a viagem para ele num outro lugar, para que aquela imagem negativa que ele acabou dando a entender que o Airbnb causou, né, por justamente o anfitrião dessa plataforma ter cancelado, com certeza o Airbnb não vai deixar isso passar batido, né? E o que aconteceu, né? Qual é a polêmica, né? Porque muitos anfitriões ficaram realmente revoltados. Nossa, esse anfitrião não representa a comunidade de anfitriões e que é um absurdo de fato isso acontecer. Anfitriões como esses têm que ser banidos da plataforma. Nós somos anfitriões corretos e que fazemos o trabalho como deve ser feito, não cancelamos dessa forma e tudo mais. Então, só para a gente ter uma visão um pouco mais ponderada das coisas e não tirando a razão do cancelamento dessa reserva, a questão é que o tempo inteiro as reservas são canceladas. Seja pela parte dos proprietários, né, dos anfitriões, seja pela parte dos hóspedes, né? Os hóspedes também cancelam, né? O hóspede cancela, o anfitrião cancela, seja por quais motivos forem, né? Então, só para a gente trazer a reflexão aqui. Quando um proprietário de imóvel cancela uma reserva, o Airbnb tem algumas punições ali para esse tipo de situação. Então, quais são essas punições? Primeiro que, quando é cancelada uma reserva, o Airbnb entende que naquelas datas específicas você não pode receber. Então o que o Airbnb faz? Ele bloqueia aquelas datas para que você não alugue de novo, pelo menos pelo Airbnb, né? Porque fora disso eles não têm controle. Mas naquelas datas você não consegue fazer isso. Isso impede o quê? Que, por exemplo, vamos supor que tenha a pessoa A, o João e a Maria, lá no Airbnb falando: ô fulano, você quer alugar para mim e tal. Se o João oferece 10 mil reais, né, e a Maria fala: opa, não, eu pago 20, só que o João já tinha feito a reserva,
Se aquele proprietário tiver aquela reserva do João de 10 mil e falar, puta, João, ó, pô, vou ter que cancelar aqui porque a Maria vai me pagar mais. O anfitrião não pode fazer isso, porque o mínimo, né, é que se ele cancelou aquela reserva, foi por algum motivo muito maior, né? Então, esse é um recurso de punição que o Airbnb coloca para que o anfitrião não faça esse jogo, né? Essa coisa mais esperta, porque ele vai estar causando um problema para um hóspede para o benefício próprio. E não tem problema ele pensar do benefício próprio. O problema é ele afetar ali uma reserva que ele se comprometeu a receber, né? E cancelar só para ganhar mais, tá? Agora, não só essa punição, tem também uma multa ali de $100 que ela pode ser aplicável. Pô, Romulo, mas uma reserva de ano novo às vezes é muito mais do que $100. Concordo. Mas essa é uma punição que hoje o Airbnb dá. Então, bloqueio de calendário, os $100 de punição, aparece no comentário ali público do seu anúncio como anfitrião de que aquela reserva foi cancelada tantos dias antes do check-in. Isso tem uma repercussão no perfil daquele anfitrião de que os próximos hóspedes que forem visualizar aquela acomodação vão ver que aquele anfitrião fez um cancelamento tantos dias antes do check-in. Isso pode gerar uma desconfiança daquelas pessoas que estão procurando, principalmente por datas importantes, fala assim, pô, esse cara está cancelando reserva, será que ele é confiável de se manter essa reserva ou não, né? Então essas são as punições. Ah, Romulo, mas o Airbnb deveria punir muito mais gravemente esse anfitrião por esse cancelamento. Será que deve? E se deve, como deve fazer, né? Porque também não pode ser injusto, porque imagina que você seja dono de um imóvel e você tenha uma proposta de venda desse imóvel irrecusável. É uma coisa importante para você. Você precisa pegar esse imóvel e vender de alguma forma. Essa vai ser realmente uma oportunidade única que você não pode deixar, nem que você pague a multa que for. Você precisa vender esse bem. Ou se estourou um cano, já aconteceu comigo de eu fazer uma reserva no interior aqui de São Paulo, reservei uma casa para um grupo de pessoas e de repente estourou um cano naquela propriedade, alguns dias antes da gente ir, e era uma reserva em grupo de 10 pessoas. Eu fiquei muito puto, né? Falei, porra, mas e daí que estourou o cano? Arruma esse cano aí e que se dane. Só que você está falando de uma propriedade. E se a pessoa não conseguir resolver esse problema a tempo, ela vai ter que cancelar a reserva. Então eu não queria nem demonizar ali a plataforma, nem demonizar o anfitrião, porque ele tem as razões dele. A gente não sabe quais foram as razões pela qual ele decidiu cancelar, mas eu também, evidentemente, me solidarizo com o hóspede que fez essa reserva. É realmente muito constrangedor, muito frustrante você ter que passar por uma situação dessa, principalmente uma data de Réveillon, que é cara, que você se organiza com uma série de pessoas e às vezes você pode até, por exemplo, eu moro em São Paulo, vamos supor que eu tenha reservado uma casa em Natal, sei lá, comprado passagem, ter feito tudo isso. Imagina a situação que seria, não só minha, mas do grupo de amigos, de passar por uma situação dessa, né? Então, fica meio que num limbo que é difícil a gente determinar o que é o certo a ser feito. O que você acha que é o certo a ser feito? Coloca aqui nos comentários. Ah, eu acho que o Airbnb devia bancar uma viagem nova. Aliás, falando em o Airbnb bancar, quando tem casos desse, né, que o anfitrião cancela, o Airbnb às vezes ele dá 10% a mais da reserva original. Então, por exemplo, você pagou lá R$3.000, o Airbnb fala, ó, porque o anfitrião cancelou, a gente vai dar mais 10%. Ah, Romulo, mas é um absurdo, porque agora não tá mais 3 mil, tá 5 mil, tá 8 mil, e agora o hóspede se ferra? De fato é um pouco isso, mas é complicado, porque o Airbnb, como é que eles vão garantir um outro lugar pro hóspede se não tiver lugar? É muito difícil, é uma decisão polêmica, é um pensamento complexo, né, que eu não tenho resposta, sinceramente, de qual seria o melhor caminho. Por isso que quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha, pensando de uma forma ponderada, tá? Sem ódio no coração pelo anfitrião, pensando como dono de um imóvel você realmente precisar fazer esse cancelamento, de que maneira você acha que seria uma coisa mais adequada? Porque no final, se você quiser vender o imóvel, por que você não poderia só porque tem uma reserva, né? Esse é o ponto. Não sei se é o caso dele, pode ser vários casos, né? E talvez fosse até injusto o Airbnb punir esse anfitrião de uma forma muito mais severa do que os outros anfitriões, só porque um perfil grande teve essa situação que aconteceu com ele, até onde a questão da comoção pública e da polêmica que isso causa pode gerar uma injustiça, por mais que seja compreensível em relação ao hóspede e ao anfitrião, até que ponto isso é passível de um bloqueio desse proprietário de alguma forma, né? Então eu quis trazer essa reflexão e eu quero que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso, mas pense com a cabeça, não pense com a revolta, ok?
E eu quero deixar um recado aqui para você, que é o seguinte: se você tiver vontade de começar a fazer locação pelo Airbnb, eu tenho um curso em que eu mostro todo esse processo, desde você pegar o imóvel até você colocar foto, preço, tudo mais, como é que funciona todo esse processo. Aqui no link da descrição desse vídeo, você pode deixar o seu e-mail e ficar sabendo quando a próxima turma estiver disponível para você participar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveita, me segue lá no Instagram, @canal do anfitrião. Se você gostou desse vídeo, quer passar para alguém, compartilha, dá o seu joia, que vai ser muito interessante a gente chegar em mais pessoas para que elas saibam disso, para que elas acalentem o coraçãozinho delas, revoltados, e pensem com um pouco mais de calma em relação a isso, ok? Então até o próximo vídeo, até mais.